colaborar, né? Não ajudar, mas colaborar com o desempenho da educação, né? E dando atenção exatamente aos anseios, né? Para onde vai a nossa educação? Então, você nos pergunta, para onde vai a nossa educação? Né? Podemos estar analisando exatamente a minha formação, já é acadêmica, eu já tenho 30 anos de educação, já tenho uma certa base, mas nós somos aprendentes, né? Porque quem está principalmente na sala de aula, nós aprendemos a aprender com nossos alunos e assim seja. Então nós precisamos trocar, ter esses momentos para a gente poder conversar, né? E mostrar para onde nós vamos, o que nós queremos, não é verdade? Então nós vamos começar hoje, nós vamos trabalhar de uma forma assim, como o professor Tadeu colocou, né, de uma forma que possa compreendê-los, né, e trazer para vocês possibilidades para trazer para a sala de aula, para vocês mesmos se desenvolverem. Tá? Então, veja bem, vocês têm o plano de vocês têm a formação de vocês têm as metas, né, do município, né, nós estamos aqui para poder ajudar. Para vocês atingirem, né? Eu sou responsável pela parte tecnológica da faculdade e pelos projetos tecnológicos. Tá? Eu sou doutor em neuroeducação e eu acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho em questão da aprendizagem, principalmente a aprendizagem significativa. Tá? Então, nós vamos trabalhar de uma forma seguinte, vamos refletir um pouquinho sobre o que é escola. O que nós entendemos por escola? Veja bem, os nossos alunos, né, eles são da tecnologia, eles nasceram já mergulhados na tecnologia, né? Parece até que eles nascem com os dedinhos, né, maiores, né? Você dá um celular para a criança, já sabe o que faz, né? Às vezes nós mesmos não sabemos quais são as opções do computador, do celular, mas eles sabem, não é verdade? Então veja bem, nós somos do século XX. A escola que nós conhecemos é do século XIX, século XVIII, não é verdade? E o nosso aluno, de que século que é? XXI. Então, quer dizer, muitas vezes o que nós preparamos para os nossos alunos é exatamente aquilo que para eles não tem importância. Né? Ah, professor, mas e as crianças que aqui estão? Sim, mas se você não se preparar, se você não tiver o conhecimento pleno, né? Se você não souber para que lado vai, para que caminho vai a educação, e o que realmente leva a escola para eles, o que é a escola, né? Eles perdem o sentido. Quando eles chegam no segundo, no Fundamental 2, né? Eles perdem, praticamente, eles perdem qualquer tipo de interesse pela escola, não é isso? E nós precisamos fazer uma escola diferenciada. Então eu já convido vocês a fazer uma análise e observe bem, vocês conhecem essa escola? Tá dando para vocês enxergarem legal? Dá para enxergar? Dá? Dá para enxergar? Vocês lembram, gente? Não, não é da minha época, não. Não é da minha... Ah! Não conheço nada disso. Olha só, gente. Lembra disso aqui, ó? Canetas de madeira com pena metálica, usava até os anos 60. Na minha época também não tinha, só peguei a esferográfica Bic. Não é? E aqui? Dá para enxergar, gente? Então não é para você enxergar? Vocês lembram? Esse de arrancar uma folha de São E o caderno ainda não podia ter, né? Não podia ter dobras, né? Porque se tivesse dobras, né? Era complicado, né? E aqui? Lembra? A gente vê bastante fotos, né? Por falta de Década sexual. Nós não temos nada. Só por falta, só por falta de curiosidade. Mas essa daqui vocês lembram. Olha, a carteira dessa escola aqui, né? Dona Cleide. Vocês lembram o nome da professora de vocês? Eu também lembro da professora.
uma delas. O que mudou? O que está transformando? O que está mudando? Mudou muita coisa? Mudou. Inclusive a matéria-prima. Inclusive a matéria-prima. Mas eu chegando na minha época. Chegou na sua época. Gostei? Chegou na minha época. Gostei. Minha também. Mas a primeira edição, 1951. Não. Durou bastante, perpetuou bastante. Essa aqui. Ainda tem pra vender aqui. Ainda tem para Tem, vender. só mudou o formato mais moderno, mas não tem pra vender nas lojas. No real, R$2. Que coisa interessante. Qual é o nome da senhora, professor? Ainda cedo. Coisa interessante, né? O que é as escolas mesmo? O que é que o governo federal, os municípios estão pegando mesmo? Estão perdendo força mesmo? A matemática, né? Matemática e português, né? O que será que está faltando? O que será? Né? E eu tenho visto aumentar cada vez mais essa questãozinha aqui da tabuada, em todos os lugares. Todos os municípios, onde eu vou, dá uma olhadinha e falo, que coisa interessante. Né? As famosas receitas caseiras, né? E aqui, quem é que teve? Sim. O que mudou? Não mudou nada. Só modernizou. Também tinha Silva Pen, vocês lembram? Não, não é da época de vocês, da minha época. E aqui, garotas? Isso aí é política. É a matéria. O que é isso aí? Lembra isso aqui, gente? Lembra isso aqui? Lembra isso? Isso aí era muita tecnologia. Muita tecnologia para aquela época, né? Desenho em foto. A gente usa aquele gordinho. Nossa, desenho cópia. Programa de admissão. Admissão do ginásio. Eu fiz a admissão. Só vocês são. Só eu mesmo. Vamos ler os livros, os paradidáticos da nossa época. Quem que estudou com esse material? Vocês lembram? Nossa, professor, você vai falar que coisa feia, vai ficar lembrando a gente. Aquele de barro. História geral, português, inglês, as ciências que nós trabalhamos, que nós estudamos, né? A Barça, a nossa tecnologia da época da pesquisa, todos os trabalhos que nós não fizemos, não é verdade? Em livro, em bibliotecas, etc. Não é verdade? Esse era o nosso mundo. Esse era o nosso Google, esse era o nosso mundo, né? Que era exatamente, hoje, é aquele que está no fundo da nossa sala. Aqui, ó. Aquele lá. Então veja bem, olha que coisa interessante. Aqui, né, no extremo, nós temos aqui o nosso Google da nossa época.
E no fundo, na outra extremidade, né? Toda a interatividade da nossa aula, ou seja, nosso trabalho, nosso dia a dia. Então veja bem, gente. O que nos separa daquele mundo ali, galera? O que nos separa dali? Esses computadores todos. Certo? Então nós, desse lado aqui nessa tecnologia, tá? Através da mídia, nós temos todos esses computadores no nosso meio e a sala invertida lá no fundo. Como é que nós fazemos para chegar naquela extremidade? Nos conhecendo, gente. Sabendo o potencial cultural de cada um de nós. Sabendo até que ponto nós podemos ir. Então veja bem, muitas vezes, né, nós não temos toda essa tecnologia aqui, né? Ou se nós temos, será que nós utilizamos? O que acontece? Por que a educação ela não flui? Por que ela não flui? Vamos lá, o que vocês acham? Por que não flui, meninas? Por que ela não acontece? Acho que as crianças estão bem à frente do que a gente ensina na escola. Está ficando desinteressante, eles são de uma era digital e a gente ainda está na lousa, giz, essas coisas assim. A gente tem corrigido algumas redações que eles escrevem como escrevem no WhatsApp. A gente tem que corrigir de tanto vício de WhatsApp, de mensagem de texto, eles põem a redação como se tivessem. E aí a gente está fazendo esse trabalho de resgate, porque é o tempo todo nessa sala digital. É o tempo todo, perfeito. Parabéns. Qual é o nome do certo? Ana. Ana. Isso. Então quer dizer, nós, né, na nossa interatividade, nós precisamos estar acompanhando exatamente os sinais que nossos alunos eles dão para a gente o tempo todo. Porque senão, o que acontece conosco? Nós vamos ficar sempre, né, na escola do século XIX. Mesmo com toda a tecnologia na nossa frente, à nossa disposição, a gente não consegue, nós não vamos conseguir trabalhar. Certo? Gente, para entender um pouco mais as citações, as questões dos nossos alunos, tá? E até mesmo para entender o que seria a Base Nacional do Conteúdo Curricular, o que é o currículo, né? E o próprio sistema, dá para se perceber exatamente que o nosso aluno é bem isso que Arthur falou e que tu falou, que vocês estão falando. Só que nós precisamos entender-os mais, a gente precisa ouvir-os mais, certo? E entender o que é que eles querem. Porque veja bem, a criança quando ela quer atenção, o que ela faz? Ela chora, né? Quando ela está com a fralda molhada, o que ela faz? Ela chora. Quando ela está com fome, ela chora. E quando ele quer atenção, o que ele faz? Faz arte. Ele faz arte, cria toda aquela questão. Professora, deixa eu ir no banheiro. Professora, tá certo, professora. Né? E muitas vezes nós não temos nem paciência de ouvi-los, né? Certo? E quando ele vai andar, quem é que está próximo dele para dar os primeiros passos em casa? A mãe, né? A mãe, o pai, que fala assim, vem nenê, vem bonitinho, vem com a mamãe, vem. E ele vem assim, todo desengonçado, dado o passinho dele, né? Ele vem assim, se ela cai, se ele vai cair, a mãe já levanta ele, já pega ele de novo, aí ele vai vindo, assim, todo desengonçado. Até que ele chega a dar o primeiro passinho, o outro passinho, já ganha firmeza e já vai indo, né? E na escola, quem é essa pessoa? Professora, né? Que ela chega e fala assim, isso, vem, faz, isso, tá certo, correto, tá certo, isso, vem vindo, ele ganha confiança e desenvolve suas habilidades, né? Aí tem aquele conceito, habilidade e competência. Perenou? O que são habilidades e competência? Né? O que seriam as habilidades e competências? Uma regrinha. Vou ensinar para vocês, coisinha simples. Quem tem habilidade na cozinha aqui? A Conceição. A Conceição. Ok, vamos lá. Vamos fazer, agora nós vamos entrar no processo de baixaria, tá? Bom, vamos lá. Conceição, quem mais tem habilidade na cozinha? Levanta a mão. A Rose também faz uns bolos maravilhosos. E hoje é aniversário dela. Nossa, que maravilha!
Oba, então tá sendo festa. Tá, então vamos lá. Professora Conceição, me fala um prato ou alguma coisa que a senhora faz assim que é de primeira. Frango xadrez. E também não, aí já começou a baixaria. Aí é complicado. Primeiro que o meu feijão é muito bom. Feijão também? Jesus. Então vamos lá, o frango xadrez, o feijão. É complicado, por isso que eu falo, baixaria é terrível, viu? Então, muito bem. Para a senhora chegar na habilidade da senhora falar o que a senhora conseguiu fazer, como é que a senhora começou a fazer? Uma receita, experimentou, foi fazendo, vendo o significado, como que é o sabor, não foi? Até que cada vez mais foi tirando elogios, não foi? Cada vez mais tirando elogios, todo mundo gostando, etc. Aquele processo que a senhora foi aprimorando, foi trazendo conteúdo, conhecimento, bem-vindo, e todo mundo elogiando, tá? A senhora foi cristalizando o sistema, a senhora foi cristalizando, tá? Hoje, a senhora precisa de receita para fazer o mesmo? Competência. Para a senhora tornar-se competente, a senhora precisa desenvolver várias vezes a habilidade. Ir fazer. Para fazer, você precisa conhecer e você aplica o processo Skinner. O mesmo processo que as escolas de idioma utilizam no Kumon. Fazer repetidamente para que a senhora desenvolva o conhecimento. Tá? Então, o que acontece com nossos alunos? Eles vão praticando, até que eles realmente aprendam a fazer, certo? É o que acontece. Então, nosso sistema, o nosso conceito, o nosso conteúdo, a nossa cultura, ela é feita de passo a passo. O conteúdo, tá? Eu preciso primeiro ensinar o meu aluno a fazer, a criar a sua estima, a saber que ele pode aprender, continuar aprendendo, para a gente poder ir aprendendo, mostrando e levando ele a um conhecimento, uma aprendizagem significativa através de estímulo. Se nós não tivermos estímulo, gente, o que acontece com a gente? A gente para, não é? Agora veja bem uma coisa, nós estamos falando em tecnologia, nós vemos aqui o mimeógrafo. A senhora acredita que eu ainda vejo o mimeógrafo por aí? Pois é, eu ainda vejo. Eu vejo no desapego. Vejo o mimeógrafo. Vejo. E não é pouco não, viu? Bastante. Pois é. Bandeja duplicadora de bandeira. Aqui, ó. Máquina era ter uma máquina de escrever Olivetti portátil. Vocês lembram? A nossa máquina portátil. É? Então, se nós formos fazer um balanço, a mudança depende de quem? Nós mesmos. Então, nós podemos desenvolver a nossa competência, sermos competentes na questão de desenvolver. A gente não pode ter medo da tecnologia. Nós temos que utilizar a tecnologia como aquela criança que está começando a aprender a andar, caminhando e seguindo, certo? Caminhando e seguindo a atenção. Porque senão o que acontece, gente? A gente se desestimula. O que acontece com grande parte dos professores hoje que não consegue acompanhar o movimento das crianças? É o comodismo. É o comodismo. Que dá trabalho, entendeu? Pra quê? Aí o que acontece? Então, Se nós seguirmos exatamente essa tendência, Dá pra ser trabalhoso. Evoluído o trabalho. É, né? Evoluído o trabalho. nós temos exatamente isso aqui, ó. Nós temos essa situação. Tá dando para vocês verem, gente? Dá para ver? Dá. Então, ó. Vai girar. Ela vai.
não funcionando do jeito que o titio queria. Então vamos lá. Então ó, vamos lá. BNCC, 3 questões fundamentam esse mundo novo. O que é, para quem é. O que é BNCC, gente? Vamos lá, sem medo de errar. Base. Base para todo mundo. Sim, a base. Uma base comum. Espera Ah. que todos É? tenham. Nacional, todo mundo. E espera que todo mundo esteja trabalhando a mesma coisa, que a gente consegue chegar assim, embora utilizando várias estratégias diferenciadas, mas todo mundo chegar no mesmo caminho. É O único caminho certo. Certo. Então vamos lá. O que é? Para que é? Aí então eu vou responder os dois em um. No começo, A uma direção equidade, na né? base. Ou seja, de equidade. Para que é assim, ó, vamos lá, o senhor estuda lá no Nordeste, eu estudo aqui, Sim. o senhor estuda lá em São Paulo, sei lá que escola. Aí o senhor vem pra mim, o senhor tá na mesma coisa, entendeu? A gente tá falando a mesma coisa. O senhor não vai falar assim, nossa, eu nunca vi isso. Nossa, já tá em pensando isso, nossa, entendeu? Você já tá entendendo, tá todo mundo falando a mesma língua. Entendi. Legal. E para quem é? Pra quem é? Pra todo mundo. Seria, né? Para todo mundo. Seria pra todos. Seria. O intuito é que seja para todos. Tá. Tudo bem. Podemos colocar que precisa estar inserido na questão cultura das cidades, das realidades das cidades ou dos municípios. Como é que a gente faz para chegar nesse ponto? Não vai fazer adaptação, não é? Nós precisamos ter e ver quais são os projetos que nós temos na cidade, no município, ver exatamente para que rumo que eu quero ir, para puxar, atrelar, analisar a base, respeitando as tradições, cultura e levar. Certo? Porque senão, o que acontece? Por que você tem 20 anos de reforma política escolar? Eu abandono o que não funciona e puxo outro. Eu continuo nos 20 anos de mudança na educação. Eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então eu preciso saber o que a cidade, o que o município ele tem, o que ele pode e onde ele quer chegar. Discutir realmente com as bases, ver, por exemplo, o que a escola oferece, o que o município tem, atrela o sistema e segue. E ter cuidado para não se perder. Porque quando teve a transição do tradicional para o construtivismo, eu acho que aí também teve uma grande... Exatamente, professora. Exatamente. O que acontece? Quando você fala construtivismo, opa, é moda. O construtivismo agora é moda. Eu peguei essa fase lá atrás. Ainda na época, não, peraí, não é bem assim não. Eu não posso abandonar as questões sociais, econômicas, políticas, né? Então vamos pegar aqui como base, vamos pegar esse trabalho e vamos seguir por aqui, a espinha dorsal. Vamos pegar a espinha dorsal do município, ver quais são as metas que o Senhor me deve, tá? E seguir por ali. Tá? Então eu não posso entrar no modismo. O construtivismo, ele foi positivo? Sim, muito positivo. Mas eu não posso abandonar o meu trabalho, o meu projeto. O que é projeto? O que são meus projetos? É projetar, é lançar, certo? Com a base que eu tenho. Até onde eu vou? Depende do meu planejamento. Então é o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos: piloto tem um plano de voo, o navegador tem um plano de curso e o professor tem um plano de aula. Nós, sem o nosso plano, a gente chega muito aqui. E esse plano, ele é fundamentado, ele é feito em cima ou sobre, né, o meu projeto de trabalho, os meus conceitos, a minha cultura, o que é que eu coloco. E seria muito interessante, na base nacional, é que os colegas se falassem. Quanto mais comunicação e melhor for a comunicação entre os seus pares, você chega mais longe. Certo? Por quê? Porque o para quem, ele é complicado. Agora, dá uma olhadinha. Dá para vocês enxergarem? Vocês reconhecem?
Dá pra ler? Acho que não. Aí vem. Professor, escreva na lousa a palavra ética. Roubaram giz, professora. Não sei onde está o giz. A aluna coloca, né? Então, quer dizer, se a minha aula, se o meu tempo foi pautado em cima de uma lousa e de um giz, parou ali, né? Eu não consigo trabalhar mais nada. Tá? Então o BNCC ele já não vê isso, a sala invertida. Então, eu não estou preocupado onde está a lousa, o que tem a lousa, certo? Por quê? Porque ela está interagindo entre nós. Nós somos aquelas pessoas, aqueles profissionais que fazemos com que as coisas aconteçam. Você imagina se de repente nós tivéssemos apenas a exposição do trabalhar com a parte que não funciona. Ah não, então tá, hoje nós vamos trabalhar com mais nada porque não funcionou, não deu mais certo, é melhor a gente parar. Não, o professor, ele tem um plano B, ele tem um plano C, ele tem um plano D, ele tem um plano E na meia. Né? Por quê? Nós temos a capacidade, o professor tem que ter a capacidade de poder fazer com que as coisas aconteçam de qualquer jeito. Né? E aqui é onde acontece, olha aqui, ó. Queremos cultura, educação, progresso. Aí o indígena chega e fala para ele, e para que a espada, maestro? Para quê? É uma guerra. A escola não é uma guerra, nós construímos o nosso saber constantemente, os nossos alunos também. Não é verdade? E aí o que ocorre? Como que seria uma sala de aula divertida, meninas? Como que nós podemos trocar esse conhecimento? Como que seria? O que é? A gente procura ter mais atuação do aluno, ele construindo seus conhecimentos, se preparando previamente para o assunto que vai ser abordado na aula. São as metodologias ativas e a sala invertida é uma delas. Sim. Eu pergunto, a sala de aula invertida, ela não é uma coisa que já estava acontecendo em algumas situações, alguma sala de aula com alguns professores? Estava acontecendo, gente. Na verdade, sala de aula divertida faz com que o professor ele consiga ver mais longe e onde o nosso aluno pode chegar, certo? E como ele pode chegar, exatamente, é aquele estímulo e aquele encorajamento que nós temos no nosso aluno. Ele não ter medo de se colocar, ele não ter medo de falar, ele construir o seu conhecimento com base. É o seguinte, com isso vai entrar o quê? A questão da avaliação. Vai ter? Muitas vezes o professor chega e fala, mas como é que eu vou avaliar meu aluno? Por outras lentes. Por outras lentes. Por outros objetos, por outras formas, né? Pela curiosidade, pela formação de ver e ter a curiosidade de ver mais perto. Usar. Se a professora ou seu aluno ele olha de ponta cabeça, aí vem o professor e fala assim, não, tá errado, não é assim, não. Ele está tendo a curiosidade, afinal de contas, muitas vezes, ele não colocou a mão, ele não sabe. Mas ele faz saber. É o saber o significado que faz com que a pessoa aprenda, mas aprenda para valer. Entende? Gente, vê bem, eu falo para vocês que determinado dia vai ter aula, que vocês precisam vir, ou vocês precisam assistir, que a aula vai ser muito legal, que vocês vão se divertir a beça. O que é que chamou mais a atenção de vocês para ir naquela aula, naquele projeto, naquele sistema? Vamos divertir. Se divertir.
divertir a beça. Bastante. Bastante. Vai acabar nesse jeito. Vai acabar. Acabar. Vai brincar, né? E é exatamente a sala invertida, é isso. Um determinado professor chegou uma vez e levou todos os seus alunos e falou assim: vamos assistir nossa aula? Vamos assistir nossa aula. Legal, onde vai ser? Aqui. Nossa, professor, mas não tem giz, não tem lousa? Não. Hoje nós vamos ter aula aqui, né? Debaixo de umas árvores. Todos os alunos foram embora, depois, quando acabou o período, acabou a aula, todos falando assim: professor, podemos ter aula novamente, né? Ao ar livre? Eles começaram a reconhecer que eles aprenderam muito mais naquele parque. Por quê? Porque o professor estimulou eles a ter um momento diferenciado, né? Então eles começaram a ver e viver muitas questões, tá? Coisas que eles não percebiam, eles começaram a ver. É uma sala invertida? É uma sala invertida. A partir disso, o que acontece? Eu estou preocupado com a minha lousa, onde está a lousa, onde vai ficar? Não. Eu sou maestro. Por que o professor é chamado de maestro? Qual a razão? Vamos lá. Por que nós somos chamados de maestro? Ele pega, então. O quê? Hã? Porque ele rege uma sala, ele coloca todo mundo na mesma sintonia, tem que colocar todo mundo na mesma sintonia, para que todo som se for transformado por uma orquestra, case com o outro e tudo flua bem dentro de uma orquestra. Ele rege